Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de ROS, né? A gente vai falar um pouquinho sobre um framework bastante usado na robótica, né? E suas aplicações, né? Diante do cenário de tanto de robótica, direção autônoma, todas as inovações que estão surgindo aí com sistemas complexos precisam de uma estrutura para conseguir integrar os sensores, os atuadores e todas as propostas de controle, né? Esse material aqui vai ser disponibilizado para vocês, né, no formato de vídeos e abaixo dos vídeos vai estar na descrição, vai ter os links para os materiais que serão demonstrados aqui, tanto slide, exemplos e assim vai, né? Vocês conseguem também interagir através do Moodle. Então, no Moodle, vocês conseguem colocar algumas questões através do material, né? Para a gente discutir e sempre melhorar esse material e começar a evoluir o nosso estudo nessa ferramenta que é bem interessante e que vamos levar aí a um bom tempo no estudo, né? A gente precisa ver as várias aplicações, eh, os vários cenários onde se utiliza o ROS, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês a página inicial do ROS, né? Então, ROS, né? Ele se apresenta como, deixa eu pegar aqui, Robot Operating System, né? Tipo, ele se apresenta como um sistema operacional, mas o que a gente vai ver aqui é que ele é um framework para viabilizar, né, as aplicações e principalmente integrar sensores, atuadores de uma forma padronizada, né? Então, eu tenho um sensor X e eu quero que ele comunique, né, mande informação para uma série de aplicações que vão ter conhecimento do tipo de mensagem que ele está mandando, independente se eu troque o tipo de sensor. Estou usando um sensor, uma câmera de tal marca e de repente eu troco para outra câmera, por exemplo, ou estou usando um sensor LiDAR, que a gente vai ver o que é na disciplina, né? E de repente eu troco por um outro modelo, né? Eles vão, assim, a gente vai conseguir integrar de uma forma bem fácil isso, porque as mensagens serão padronizadas, né? O processo em si será padronizado, né? Detalhe aqui importante, né? Eu comento um pouquinho mais sobre o ROS com vocês nas próximas aulas, né? Mas a gente tem aqui duas versões do ROS, né? No ROS versão 1, né? E o ROS versão 2. O ROS versão 2 é um fork com melhorias, né? Principalmente na questão de determinismo, né? O tempo de resposta do sistema para algumas aplicações de controle, onde precisam uma alta taxa na questão de determinismo, né? Então, uma alta taxa de amostragem e tudo mais. A gente vai trabalhar com o ROS 1, mas tudo que tu vê aqui, todas as definições aqui, são similares e aplicáveis ao ROS 2. Muda-se apenas algumas sintaxes, né? Eu posso falar um pouquinho sobre isso à frente, né? E eu acabo mostrando sobre o ROS especificamente na aula sequência, mas vocês vão ver que ele tem uma série de aplicações, né? E aplicações voltadas à área tanto acadêmica, robótica, de robótica na área acadêmica, industrial e afins, né? Então, o propósito da aula de hoje é mostrar para vocês as ferramentas que a gente pode utilizar, né? E falar um pouquinho sobre a história do ROS, né? Então, quando você olha, o ROS segue algumas distribuições do Linux, né? Mandatoriamente, até algumas versões anteriores, rodava-se só em Linux o ROS, né? Então, agora está sendo incluído outros SO, né? Mas ele tem um histórico longo, né, de versionamento, né? E desde 2010 foi uma das primeiras, né? E nós estamos, e a versão que a gente vai trabalhar na disciplina vai ser o ROS Noeric, né? Então, vai ser a versão, porque é a versão vigente, né? E vai ter manutenção, ela vai ser mantida, né? Até 2025, né? Tem versões aí que já não estão sendo atualizadas, então não é tão interessante se utilizar isso daí, né? Antes de a gente falar um pouquinho, que é o propósito da aula de hoje, falar um pouquinho sobre como instala esses sistemas, como que roda isso na minha máquina, ou se minha máquina não tem recurso suficiente para isso, como que eu rodo em outras máquinas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, melhorar.
E alguns dados estatísticos aqui que vocês veem o versionamento, né? Como está acontecendo as migrações de versões, né? Em relação ao ROS. Ele tem uma série de métricas aqui, que depois eu deixo os links para vocês acompanharem, né? Mas que mostram todo o interesse, né? Pela arquitetura, né? Durante esses anos, né? Então, você vê que ele inclui também outras arquiteturas para se trabalhar aqui. Um ponto interessante que a gente pode conversar aqui, né, é a respeito da adoção, né? Então, como que isso está sendo adotado, né, pela comunidade em geral? Um dos indicadores que nos dá essa referência aqui, que a gente vê que é quase uma curva exponencial aqui, na utilização da citação do pacote, né? Números de citações que ele está tendo durante todo esse tempo, né? Então, tem uma estatística até aqui 2021, né? Aqui vocês conseguem uma série de ferramentas, depois, se vocês tiverem interesse, para analisar, né, o nível de resposta. Então, você vê que os fóruns do ROS, né, como é um projeto open source, estão continuamente tendo interações, né? Então, isso é algo bacana que você precisa avaliar, né, para que tome a decisão em qual framework utilizar, né? Então, é só a nível de curiosidade, eu vou deixar esse link das métricas para vocês aqui. O que nos interessa, né, realmente, é isso daqui, né? A parte da instalação, né? Então, nós vamos instalar a versão Noeric, que eu mostrei aqui para vocês, né? Então, será a versão que a gente vai estar trabalhando no curso, embora as outras versões não mudem muita coisa, é muito pouco, elas são associadas apenas ao sistema operacional, né, que está se trabalhando, né? Então, basicamente, é isso. Como que eu faço a instalação, né? Então, se eu for fazer a instalação aqui do ROS, vocês vão... você vê que ele já é de forma experimental, né? Distribuído, né, para Linux, perdão, para Windows, né? E ele tem aqui as versões estáveis aqui para Ubuntu, né? Para Debian, né? Eu vou clicar em Ubuntu aqui. E aqui vocês verão, né, de uma forma detalhada. Eu vou só melhorar aqui um pouquinho, pessoal, a visualização de vocês. Deixa eu ver se eu não faço bobeira. Aqui, assim, fica melhor para vocês verem. Então, vocês vão ter aqui uma série de passo a passo, né? Se você tiver no Linux, né? No Ubuntu, claro que isso vai estar, nesse caso, para a versão Noeric, ela é suportada, ela é distribuída para a versão 20.4, então você tem que ter mandatoriamente nessa versão. Se você quiser trabalhar, professor, eu tenho o Ubuntu 16.4, tu consegue também, né, ou Debian, outras versões, tu consegue através... deixa eu ver se estava aqui, das distribuições que eu deixei para vocês, aqui, ó, tu consegue achar qual a versão de Linux que você tem, né, e achar a compatibilidade para se trabalhar, né. Se eu não me engano, a versão 16.4 do Linux, né, está associada ao Kinect aqui, né. Vocês conseguem clicar aqui, por exemplo, né. Só vou ver aqui rapidinho. Ele fala um pouquinho sobre a versão 16.4, né, que não é o nosso caso no momento. Então a gente vai aqui para a versão do Noeric, né, versão 20. Clicamos de volta em Ubuntu, né, retornando à tela que nós estávamos lá. Se vocês tiverem interesse, né, esse é o ponto, professor, eu quero rodar isso na minha máquina porque eu não gosto de ficar usando ferramentas cloud, né? Então, a gente vai ter a opção de você instalar realmente na máquina, utilizar isso, ou você usar uma ferramenta online, né, um sistema que vai subir basicamente uma VM lá para vocês com o ROS, né, e vocês vão conseguir interagir. O que acontece, depois eu vou comentar um pouquinho, que existem restrições nesse sistema, vocês têm horas aí para utilizar, né, acho que é 8 horas diárias que vocês podem utilizar. Então, se for usar menos que 8 horas diárias, é interessante usar a ferramenta online também. E a instalação, pessoal, eu tenho os passo a passo aqui, eu já tenho ela no meu computador, né? Não vai agregar muito eu refazê-la aqui, desinstalar e instalar. O que vocês precisam é basicamente ir rodando cada um desses comandos no
no shell, né, no terminal do Linux, né? E se você for instalar, aqui é um ponto interessante, né? Se você for instalar a versão no desktop, onde você tem todas as possibilidades de simulação, 2D, 3D, tem um simulador que a gente usa, o Gazebo, né? Então ele vai vir aqui na função, na distribuição, na versão full, né? Desktop full aqui. Você vai ter todos os pacotes do ROS à disposição de vocês, né? Conforme você vai querer limitar isso a alguns hardwares, você vai reduzindo aqui a versão, né? Então, essa última versão aqui, o ROS Base, ele traz apenas algumas aplicações para rodar em um hardware limitado. Por exemplo, numa Raspberry, o que eu iria rodar, o que eu iria instalar seria essa versão do ROS, né? Porque eu não quero toda a questão de interface visual, né? Eu quero só os pacotes essenciais, né? Aqui existe um comando, vocês vão precisar em alguns momentos instalar, né? Então, depois que fez a primeira instalação, você vem aqui, eu vou ver se eu consigo chamar um terminal aqui. Não sei se está visível para vocês, acho que eu preciso subir aqui. Subir. Pegar ele aqui, vou aumentar um pouquinho a fonte. Algo bem simples, mas toda vez que vocês precisarem instalar uma aplicação no ROS, né, é uma instalação normal, né, apt install ROS Noeric, né, veja que ele autocompletou para mim, e quando eu dou 2 tab aqui, ele me mostra todos os pacotes que eu quero trabalhar, que eu posso trabalhar, né. Se eu quero trabalhar com uma aplicação com mapa alguma coisa, vamos pegar uma genérica aqui, né? Então, olha aqui, né? Mapa laser, mapa mensagens. Então, tem uma série de aplicações, basta eu instalar isso daqui, se isso já não estiver no meu sistema operacional, né? Então, basicamente, é assim que você faz a instalação dos pacotes, né? Então, ele dá um exemplo aqui para o Slam, a parte gráfica, né? Então, tá aqui, mais fácil para vocês verem como que faz a instalação, né? E assim vai. Sigo aqui com os passos de instalação, rodo aqui para ele carregar, então ele precisa ser inicializado as variáveis do sistema do ROS, né? Então, mandatoriamente ele instala sempre aqui no apt ROS, né? E a versão que vocês definiram, e lá tem um arquivo bash lá, né? Setup bash, que precisa ser inicializado a cada vez que vocês vão trabalhar com o ROS, para tornar possível acessar as aplicações e tal, né? Então, se vocês estão usando o bash, usa esse comandinho aqui, né? Dependências que são não obrigatórias, mas, como diz aqui, essenciais, vocês vão instalar também isso daqui, né? E aqui outros pacotes aqui do Python que facilitam a instalação de alguns complementos e tudo mais, vocês instalam. Feito isso, pessoal, o próximo passo é seguir o tutorial aqui. Então, você vê que ele vem um tutorial bem completo, né, da documentação do ROS aqui. Então, o primeiro ponto aqui é a configuração do ambiente, né? Ele já passou essa parte de dar o source lá. Toda vez que a gente já colocou no arquivo .bash, né, esse setup.bash, né? Não tem nada mais. E aqui entra num ponto que é trabalhar com os workspaces, né? Então, toda aplicação que vocês utilizarem vai precisar de um workspace, né? E vocês criam vários workspaces para aplicações distintas. Nas próximas aulas a gente vai usar bastante disso aqui, eu mostro como cria, né? Então, basicamente é isso. Então, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, vou deixar link na descrição. Caso vocês não queiram instalar isso na máquina, por limitações da própria máquina de vocês, espaço, memória, processamento, né? Vocês podem entrar numa plataforma online que é bastante utilizada, né? Que é o Deconstructor Sim. Ela tem a função, e vocês veem aqui, basicamente ela sobe máquinas virtuais, né? E essas máquinas virtuais vocês têm a possibilidade de simular, né? De trabalhar com o ROS, né? Então, vocês vão criar uma conta nova aqui, né? A hora que vocês entrarem pela primeira vez. Eu já criei essa conta,
Pode fazer a conta pelo e-mail do Google, né? Acho que ele nem vai pedir, ele já vai puxar o meu login aqui, deixa eu ver. E vocês vão ver que isso aqui vai facilitar bastante quem tiver alguma limitação do da máquina de vocês. Então vocês não viram aqui, mas ele puxou, tá na outra tela, mas ele puxou as contas do Google, né? Então eu vou logar aqui com o Google rapidinho, ele já avança para vocês. Deve estar indo já. E aqui está a tela principal, né? Vocês vão ter bastante recurso, né? Aqui até cursos, alguns cursos são gratuitos. Então aqui é um sistema que é monetizado, né? Então não é à toa que você vai ter um recurso computacional, você vai ter uma máquina virtual à disposição de vocês aí para interagir e tudo mais, né? Tem algumas coisas que são pagas aqui, então você consegue listar quais são os pagos ou não, né? Se você tiver interesse, vocês aconselho bastante, né, fazer esses cursos. E deu uma bugadinha aqui. Ele tem alguns bugs aqui que para mim, em geral, funciona melhor. Ó, agora ele não está aparecendo. Deixa eu só maximizar aqui. Eu acho que vai ficar ruim para vocês, mas eu já volto. Ele não funciona tão bem no Google Chrome para mim, né? Então vocês viram, não sei se vai aparecer de volta aqui, olha, não aparece quando está minimizado. Deixa eu fazer assim. Agora apareceu. Vamos ver se eu pôr aqui. É um pouquinho lento. Ele está ocultando ali. Vamos ver se vai aparecer. Não, ele precisa da resolução mínima aqui da tela. Acho que aqui vai acontecer. Aqui, ó. Então, ele aparece aqui, né? Vocês estão vendo? Deixa eu ver como é que ficou a tela aqui. Vocês conseguem ver. Ficou boa até. Ficou melhor antes que antes até. Então, vocês vão ter os cursos, várias lives aqui. E quando vocês entram em projetos públicos aqui na parte de desenvolvimento, né? Vocês têm uma série de projetos que vocês conseguem rodar. Se vocês quiserem aqui, basicamente essas aplicações são imagens, né? Que vão subir, né? Você vai fazer um fork dessas imagens e elas vão subir no teu usuário, né? Então, vocês podem trabalhar com os rovers da NASA, né? Então, é simulação real aqui do rover, né? Todas as condições, o manipulador dele, processos industriais, com alguns AGVs aqui, né? Dependendo da proposta, drones em geral. Vocês conseguem, basicamente, se vem aqui numa aplicação, eu não sei se eu tenho essa aqui no meu workspace, mas eu vou clicar em fork, né? Quando eu faço em fork, ele aparece para mim aqui nos meus projetos. Projects. Acho que seria assim a pronúncia que eles tentaram colocar. Então, apareceu aqui. É simplesmente eu rodar isso daqui, né? Eu posso vir aqui e rodar e eu vou ter acesso à simulação, né? Você vai conseguir interagir usando o ROS. Eu vou criar uma nova aqui até para vocês terem ideia de como faz isso, né? E principalmente como que coloca a mesma distribuição. Então, a gente está usando aqui a Noeric, né? É a versão do ROS, né? Eu vou dar um nome para essa minha imagem que vai subir, né? Eu não consigo deixar em privado, não sei se mudou aqui, mas eu acho que não, porque quando eu deixo em privado eu preciso ter uma conta paga. Então eu vou deixar público, não tenho problema com relação a isso, né? E vou no Create aqui. É só um teste, né? Vou criar aqui. Vocês vão ver aqui, dependendo... Ela já surgiu aqui, ó. Então, clicou aqui nela, né? Tem algumas descrições da tua imagem, né? Você vai em Run aqui. E ela vai rodar. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui é subir numa máquina virtual para vocês. Demora um pouquinho. Vocês vão ver que eu não uso isso daqui em algumas aulas, porque tem momentos que eu preciso de mais praticidade, né? Mas quando o consumo da minha máquina fica pesado, eu acabo utilizando essa estrutura aqui para a nossa dinâmica, né? Subiu aqui com todas as interfaces. Eu vou fechar elas, porque elas demoram um pouquinho para
eu quero comentar uma a uma, né? Mas vocês têm aqui uma série de ferramentas, né? Então, o shell, né, para se trabalhar aqui, o terminal para se trabalhar, né, com o ROS, vocês vão poder interagir aqui, é um Linux, né? E já tem os workspaces, como vocês viram, criados aqui, né? Então eu posso dar um comandinho que vocês vão aprender, que é para subir o master da aplicação, veja, ele já funcionou aqui totalmente sem nenhum problema, né? Acho que se eu dar o exit ele não fecha aqui, tem que fechar aqui. Eu tenho aqui o Colab, então ele vai abrir a ideia do Colab. Não sei porque no Google, vejam com vocês, mas no Chrome o Colab não abre aqui. Ele demora um pouquinho, né? Mas aqui ao lado vocês têm o Jupyter Notebook, seria o Jupyter mesmo, né? Para rodar as aplicações em Python. Também demora um pouquinho. E aqui seriam as interfaces visuais, o simulador dinâmico que vocês vão interagir e vão utilizar em algumas das aulas, né? Ele é um pouco lento, né? Mas quando você sobe aqui tudo as aplicações, ele se torna aceitável. Então, o Jupyter abriu aqui, né? E agora abriu aqui o VS Code aqui com as aplicações. Então, vocês conseguem interagir a respeito dele aqui, começam a criar os projetos de vocês utilizando aqui. As dinâmicas que virão da aula geralmente vão as próximas, as primeiras, né? Até para vocês entenderem a linguagem, o conceito. Eu aconselho que vocês façam aqui no terminal, até para ser melhor aí a dinâmica. Quem usar essa ferramenta. Tranquilo, pessoal? Essa seria uma ideia de como usar, né, o ROS aqui no nosso curso, né? Como usar o ROS tanto na máquina de vocês como em uma aplicação local. Eu vou tentar rodar local aqui uma aplicação só para mostrar um pouquinho sobre o ROS para vocês. Até vou fechar esse slide aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Minha máquina é um pouquinho limitada, mas vou tentar aqui mostrar para vocês das possibilidades, né? Então, eu posso aqui... eu tenho aqui um workspace. É um workspace com os carrinhos, né? Com a versão de carrinhos, né? E eu vou chamar aqui... quem? Eu vou chamar o... Deixa eu dar um search aqui, só que... Eu explico depois esses comandinhos para vocês, mas eu só quero chamar a nossa aplicação aqui. Gazebo. Tudo isso eu vou mostrar depois, mas é interessante vocês verem um pouquinho sobre o simulador e todas as possibilidades, né? Então, aqui é um comandinho básico que se chama projeto e você chama qual mundo que você quer usar ali, o mapa em geral, né? Então, vamos subir essa aplicação aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês enquanto ela vai subindo aqui. Eu posso trabalhar com o joystick, né, do PS4. Ele não encontrou o joystick. Ele só está listando para mim que não encontrou isso ainda. E deixa eu ver se eu consigo colocar aqui nessa tela para vocês. Vou tirar o terminal e vou colocar a tela. Vamos ver se vocês conseguem ver. Então, o que vocês estão vendo aqui é um dos robozinhos que a gente trabalha na disciplina, né? Ele é um robozinho com propósito de carga, né? Imagine numa empresa onde você precisa carregar produtos de um lado para o outro. Ele é basicamente de propósito geral, né? Mas ele tem essa função, né? Deixa eu tirar a sombra aqui que eu não gosto dessa sombra, né? Então ele tem são 4 rodas, né? E ele tem um sensor aqui que é um sensor de localização laser, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre esse sensor nas nossas dinâmicas, né? Então, esse simulador que a gente utiliza, o Gazebo, vocês vão ver que ele é um simulador que reflete perfeitamente as condições físicas, né? Então, vai ter escorregamento, vai ter uma série de coisas aqui que vão estar interagindo com o robozinho, né? Eu posso até aplicar forças nele aqui, né? Tipo, eu não sei quantos quilos tem esse robô, né?
mas eu vou aplicar aqui algumas forças aqui no Z. 10.000. Vamos ver. Ó. Você vê que foi pouco, né, de força que eu apliquei nele aqui, mas ele se movimentou um pouquinho, né? Se eu mudar aqui, ficou um pouquinho pequeno para mim, mas vamos ver o que acontece. Ele já se moveu mais. Por que ele não se moveu? Porque ele é pesado, né? Dá para a gente ver no projeto quantos quilos que ele deve ter aqui, e com essa força aplicada ele não conseguiu se mover. O que a gente pode fazer, e até para mostrar para vocês que isso aqui é muito próximo da realidade, né? Ou melhor, que a gente pode simular situações fora da realidade até, é o remover a força gravitacional dessa simulação. Então, a partir de agora, não existe força gravitacional aqui, né? E se eu vim aqui e aplicar uma força nesse meu robozinho, por exemplo, eu não quero aplicar muita força aqui, porque senão ele vai... E vou aplicar uma torção também. Então, existe uma força para cima e uma torção em Y, né? Do